Boa noite. Mais uma live para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco eu vou estar iniciando. Seja ministrado por este louvor. Vou estar compartilhando essa live. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Aleluia, Jesus. Jó, glória a Deus. Você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Aleluia. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Boa noite, Jane, a paz. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você Ilane, faz? boa noite, shalom, shalom. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Já vou iniciando, vamos compartilhando essa live. Vamos chamando mais pessoas para essa live. Saudade de você, Elane. Aleluia, Jesus. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Todo louvor, toda exaltação seja dada a Ti, Senhor. O Senhor que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado, exaltado é o Teu santo nome, Jesus. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Pra sempre, amém. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou. Amém. Boa noite, shalom. Paz a todos vocês que vão assistir também, fora do ao vivo. Boa noite, pastor Vanil da Paz, seja bem-vinda a essa live. É toda honra e toda glória seja dada a Jesus, é tudo para Ele. Eu vou iniciar então orando e chamando a presença do Espírito Santo, porque eu creio que Ele vai manifestar hoje no nosso meio. Ele sabe exatamente o que nós necessitamos e precisamos. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Paizinho amado, Paizinho querido, é no nome do Filho Jesus, meu Deus, que eu apresento diante do Senhor, Pai, este tempo separado, Pai, consagrado a Ti. Esta live, Pai, a qual eu vou estar trazendo hoje, Pai, cura da alma, cura interior. E eu clamo, Pai, a manifestação do Teu poder alcançando cada vida, Pai,
que assistir essa live, cada pessoa que entrar no ao vivo. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor vai de encontro à necessidade de cada uma. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor esquadrinha corações, o Senhor esquadrinha e adentra onde o homem jamais vai adentrar. O Senhor entra no oculto, no secreto e no escondido. Então eu peço a Ti, Senhor, que no momento em qual eu estiver ministrando aqui a respeito de feridas da alma, que o Senhor já vai entrando com o bálsamo que cura, o bálsamo que liberta, o bálsamo que restaura. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor vai de encontro a cada vida, que o Senhor possa manifestar o Teu poder aqui, Pai, com conhecimento, com clareza, com entendimento. Eu clamo a Tua ajuda, Pai, eu clamo uma milícia de anjos, Pai, acampados na casa de cada pessoa que vai estar assistindo essa live. Eu consagro este aparelho telefone, eu consagro a rede de internet, eu consagro a rede elétrica, Pai. Eu consagro essa conexão agora, no nome de Jesus, pois é tudo para a Tua honra, tudo é para a Tua glória. Que os Teus anjos ministradores possam estar acampados juntamente comigo, guardando, Pai, um raio de 5 quilômetros ao redor da minha casa. No nome de Jesus, levanta uma muralha de fogo agora, Pai. No nome de Jesus, meu Pai, eu chamo a Tua presença, Pai, para que o Senhor esteja no governo desta live. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo da verdade, eu oro e dou início a essa live. Amém? Tá travando, pastora Vanilda? Em nome de Jesus, que essa trava caia por terra. Em nome de Jesus, eu oro e eu clamo para que essa internet venha agora ser alinhada com o Senhor Jesus. Que o Senhor tire todo levante, toda oração contrária caia por terra. Em nome de Jesus. Gente, tá travando muito. Tá travando ainda? Se tiver parado de travar, vocês me falam aí, por favor. Vocês são os meus olhos aí à distância. Vão me falar, melhorou? Glória a Deus, aleluia. Então eu fiz uma oração aqui, já está entregue nas mãos do Senhor. Eu peço que Ele tome a direção dessa live, para que não venha travar, porque todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa que é forte, entra interferências, né? Para tentar bloquear o que Deus tem para fazer. Eu vou trazer um salmo aqui para sua vida, antes de estar iniciando. Deixa eu abaixar só um minutinho aqui. Eu vou estar falando a respeito do Salmo 100, para iniciar essa live. Parou, pastora? Travou de novo? Meu Deus, Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia, meu Deus. Tá travando, gente, ainda? Me fala aí, vocês que estão online aqui, se tá travando e parando para todo mundo. Tá travando ainda ou voltou ao normal? Me fala aí, gente. Tá ok pra você, Elane? Amém. Vocês vão dando reaçõezinhas aí nesse foguinho, nesse coração, pra ver se o Instagram gosta mais um pouquinho de mim. Então tá bom, pastor, obrigado, viu? Vai dando reação aí nesses coraçãozinhos, nesse foguinho aí, pra ver se a gente consegue fazer essa live. Meu Deus. Então tá bom, obrigado, tá, gente? Então vamos lá. Então eu vou estar fazendo a leitura aqui do Salmo 100. Ele é um salmo pequenininho, porém é um salmo muito essencial para a nossa vida. Fala assim, ó: exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Esse salmo é uma exortação para mim e para você, para que a gente venha exaltar o Senhor, não pelo que Ele é, não pelo que Ele possa fazer, não pelo que Ele possa fazer, mas por quem Ele é, porque Ele é. Ele é. Então nós precisamos dele, nós somos dependentes dele. Então fala assim o Salmo 100, ó: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus.
Foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Que lindo, né? Agora no 4 fala assim: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. O que eu trago para minha vida e para a sua vida? Eu não sei qual é a circunstância da sua vida, o que você está vivendo, o que você está passando. Mas o que a palavra nos direciona? Para que a gente celebre ao Senhor com alegria. Mesmo em meio a tribulações, em meio a situações vindouras. Nós temos que entender quem é Deus na nossa vida. Nós necessitamos dele em todos os momentos da nossa vida. Aqui fala que ele nos escolheu como ovelhas para o seu pasto. Nós precisamos do Senhor nos direcionando, dirigindo e governando a nossa vida. É Ele que mostra para nós o caminho ao qual nós devemos seguir. É Ele que nos dá a direção. É Ele que refrigera a nossa alma. É Ele que abre caminho aonde não tem caminho. É Ele que abre porta aonde nem mesmo tem parede. É Ele. Então é tudo dele. Então nós precisamos amar a ele sobre todas as coisas e celebrar ele com júbilo e alegria. É o que a palavra vem nos falar aqui. Por quê? Porque ele é bom o tempo todo ele é bom. Que você traga essa palavra para dentro do seu coração, para que ela possa gerar vida, que você não venha esquecer quem é o Senhor na sua vida, porque nós necessitamos dele todos os momentos, até pelo ar que nós respiramos. É pela graça e pela misericórdia dele, que alcança a minha e a sua vida todos os dias. Amém? Então, a última live que eu fiz, eu comecei falando um pouco da ferida do luto. Eu tinha falado da ferida do abuso, mas aí eu comecei a falar um pouco da ferida do luto, mas eu vou estar voltando agora, desde o início, para estar trazendo a ferida do luto, porque eu estou quase finalizando esses temas de ferida da alma e cura interior, e é necessário para as nossas vidas. Hoje eu vou estar falando um pouco de ferida do luto e ferida da traição. Por quê? Porque a ferida da alma, ela causa dano na nossa vida. Ela deixa a gente insegura, deixa a gente sempre ou abatida, com insegurança, com vazios, causa vários sentimentos. Se você tem acompanhado essas lives, nas lives mesmo fala bastante sentimentos, sintomas que essas feridas causam na nossa vida, que traz bloqueio para o nosso caminhar aqui na Terra. E precisa de ser curado, precisa de ser restaurado. Nós precisamos do Senhor. Perdão, gente, minha caixinha fez barulho Play by USB Drive. Que eu tinha desligado sozinha aqui. Então, eu vou estar dando início aqui a uma palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4 e 5. Vou fazer leitura aqui, ó. Fala assim, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É o Senhor que nos sustenta. É Ele que enxuga as lágrimas dos nossos olhos. É Ele que nos mantém de pé. E quando nós chegarmos diante dele, todas essas coisas vão se passar. Tudo vai ser passado. Nós não vamos mais chorar, nós não vamos mais sentir dor, nós não vamos mais gemer. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, como corpo corruptível, como carne, nós estamos suscetíveis a sentir essas dores. Porém, o Senhor, Ele é o remédio, porque Ele é o médico dos médicos. E Ele é a cura. Ele é o escape para a minha e para a sua vida. É Ele que nos sustenta. Então nós precisamos buscar Ele. E todas as vezes que nós nos levantamos clamando o nome dEle, Ele vem. Ele vem com refrigério na nossa alma. Ele vem nos sustentando quando nós não conseguimos mais nos levantar. Quando o medo toma conta do nosso coração, é o Senhor que está com as mãos estendidas, nos amparando, nos guiando, nos abraçando e às vezes mesmo pegando nós no colo dele.
E o Espírito Santo é aquele que vem consolar a nossa alma, é ele que nos consola, é ele que nos ajuda, é ele que vem amparar a nossa vida. Então aqui fala a definição dessa ferida. A ferida do luto é a dor emocional causada pela perda de alguém querido. Ela traz sentimentos de tristeza profunda, vazio, culpa e dificuldade em aceitar a ausência. Essa ferida impacta a alma, gerando desânimo, falta de sentido e às vezes até uma desconexão espiritual. A pessoa afetada, ela pode sentir dificuldade em seguir em frente, revivendo constantemente o momento de perda. A pessoa fica revivendo, remoendo, tipo, por que eu não falei que eu amava? Por que eu não estava mais? Por que eu não abracei mais? Por que eu não perdoei? Por que eu não fiz aquilo? Então ela começa a gerar esse sentimento de culpa, esse sentimento de vazio, esse sentimento, assim, essa dor emocional, uma tristeza profunda. E às vezes ela não consegue nem mais orar. A pessoa que passa por essa dor. Eu não posso falar de algo que eu não senti ainda. E em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me proteja disso. Mas me prepare também, porque eu sei, hoje eu entendo o que significa a morte. Então, as pessoas quando passam por esse tipo de ferida, tem pessoas que elas esquecem da vida. Elas abandonam a sua própria vida. Elas não conseguem mais, elas ficam estagnadas, mortas, vivas. E a única forma é encontrar o consolo nos colos de Jesus, porque Jesus, ele é a cura. Ele é aquele que mostra o caminho, ele é aquele que preenche esse vazio que fica. Tem muitas pessoas também lutadas de pessoas vivas, pessoas que sofrem perdas de pessoas na sua vida. E elas não estão preparadas porque tem uma dependência emocional tremenda. E quando passam a perda, é como se estivesse vivendo um luto. E também Jesus é a saída, porque ele é a saída. Ele é aquele que preenche o vazio da alma. Cabe exatamente ele ali para preencher todo o vazio. Aí vem aqui, pessoas mais suscetíveis à ferida do luto, olha. Pessoas que perderam entes queridos de forma repentina. Pais que perderam filhos. Cônjuges que perderam parceiros. Esse aqui é o luto da pessoa viva, né? Ou então que perdeu a pessoa por morte mesmo. Porque muitas pessoas, elas sofrem a separação como se estivessem lutadas, né? Filhos que perderam pais na infância. Pessoas que perderam entes por suicídio. Por quê? Porque é uma morte repentina. A pessoa estava bem e de repente ela cometeu esse ato contra a própria vida. Aí as pessoas que ficam, elas ficam se perguntando por quê? O que aconteceu? O que eu fiz? O que eu poderia ter feito diferente? Como que eu não vi que essa pessoa estava sofrendo disso? Aí vem o sentimento de culpa, de acusação. Vem vários sentimentos que vem trazendo dores profundas para as pessoas que ficam. Porque a pessoa que foi, ela naquele momento, ela queria acabar com a dor dela. É um pensamento egoísta, que ela quer acabar com a dor dela e não esquece. Esquece das pessoas que vão ficar aqui, né? Então causa esse dano irreparável às vezes para muitas pessoas, principalmente para pais e para mães. Então aqui, pessoas com múltiplas perdas seguidas. Quantas casas, quantas famílias que elas estão enlutadas assim, que começam a perder pessoas, vai um, vai dois, vai três, e assim vai. Tem pessoas que estão, parece que a fumaça da morte está sobre aquela família. Eu acredito que vocês possam conhecer pessoas assim. Como tem pessoas também que não morre quase ninguém na família. E tem pessoas que chega até a ser assustador, assombroso. Então essa pessoa, ela está suscetível a ter esse tipo de ferida na alma. Pessoas com depressão ou ansiedade prévia. Também a depressão, ela é quase um estágio de morte. A pessoa perde o brilho, ela fica apagada, ela não tem vontade de viver, ela tem vontade de ficar no escuro, como se ela estivesse debaixo de uma cova. Tem pessoas com depressão que elas não tomam banho, elas não falam com ninguém, não atendem telefone, não atendem porta, não querem visita, não querem nada, porque elas estão mortas-vivas. Cuidadores que perdem seus entes doentes. Quantas pessoas que começam a cuidar de pessoas
e de repente aquela pessoa vem falecer, e a pessoa pegou um amor, um apego tão grande nessa pessoa que ela começa a sofrer de uma forma como se fosse um pai, uma mãe, um irmão ou um filho. Essas pessoas também são suscetíveis a feridas na alma. Pessoas socialmente isoladas também, elas estão suscetíveis também a ter esse tipo de ferida na alma de luto. Às vezes pode ser, porque isso pode ser um sintoma. Idosos que perderam cônjuge após muitos anos juntos. Eu não sei se vocês já viram isso. Pessoas que elas são casadas e elas são totalmente dependentes um do outro. O parceiro que é dependente um do outro. E às vezes um dos parceiros perdem a vida. E aquele que fica, ele sente uma dor tão profunda, esmagadora, que ele fica morto-vivo. Isso quando não morre de verdade. Porque acontece também. Então, é algo que é uma dor estrondosa, que causa dentro. Eu imagino que essa pessoa, ela sente todos os tipos de sintomas reunidos. Eu falo assim, meu Deus, parece que eu fico sentindo, porque eu tô ministrando isso, parece que eu fico sentindo as dores, sabe, assim. Então, aqui vem as fases do luto. Primeira fase, a fase da negação. Aquela fase que a pessoa não aceita essa situação, ela não aceita a morte. Aí vem aqui, a pessoa nega a realidade da perda, vivendo em uma realidade preferível. Ela vive no faz de conta, pensando, não, qualquer momento a pessoa vai chegar, qualquer momento ela vai bater a porta. Não, eu faço conta que ela está viajando, para ela não aceitar que ela faleceu. Essa fase de negação é uma maneira de lidar com o choque, ajudando a controlar temporariamente os sentimentos intensos. Então a pessoa, ela se esconde nessa negação, para ela se esconder do que ela está sentindo. Ela começa a entrar no mundo da ludibriação, do faz de conta. Então é muito séria essa fase aqui, porque ela não quer enfrentar a dor. Aí depois vem a segunda fase. Ela passou dessa fase aqui, aí os dias foram passando, e ela entende que ela vai ter que lidar com aquilo. Aí ela entra num estágio de quê? De raiva, de inconformidade. Aí a raiva surge como um sentimento natural. E é uma das fases mais difíceis do luto. A pessoa pode questionar até mesmo a fé, perguntando, onde está Deus? Ou por que ele não impediu isso? Quantas pessoas nós já vimos se isolar e não buscar mais a presença de Deus, porque entende, ai, Deus é mau, Deus tirou de mim o que eu mais amava, e começa a culpar Deus de tudo. São muitas pessoas. Aí depois dessa fase da raiva, vem a fase da negociação. A pessoa tenta negociar com a realidade, acreditando que poderia ter evitado a perda. Tipo, como eu falei antes, né? Ah, se eu tivesse saído de casa 5 minutos antes, o acidente não teria acontecido. Isso aqui é num caso de acidente. Mas tem outras causas também que a pessoa se culpa, fala assim, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse falado mais, se eu tivesse perguntado mais, se eu tivesse estado mais presente, porque fica querendo dar um jeitinho, justificativa, né? Aí depois vem a fase da depressão. Essa vem a fase da depressão. Surge um vazio profundo ao perceber que a perda é real e definitiva. Aí é onde que a pessoa entra no abismo. Se ela não vigiar, ela cai dentro do abismo. A pessoa pode se isolar, afastar-se das rotinas e sentir-se desanimada, como se estivesse em uma névoa. Essa fase exige muito apoio dos familiares e amigos, porque tem que ter compreensão, tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter discernimento, tem que ter presença de Deus para lidar com a pessoa que ela está nessa fase, para dar um cuidado para aquela pessoa, tentando incentivar para que ela coma, para que ela tome banho, para que ela se levante, para que ela tome um ar puro, porque ela quer ficar fechada, isolada. Então, exige do próximo também muito cuidado, muito zelo por essa pessoa e amor, que é o principal. Aí aqui vem na fase 5, que é a fase da aceitação. Depois que passou essa fase da depressão, aí vem a fase da aceitação. A aceitação não significa que está tudo bem, mas que a pessoa encontrou algo positivo na situação e começou a se ajustar à nova realidade. Há dias bons e dias ruins,
mas a pessoa passa a conviver com a perda de forma mais serena, vendo-a como uma oportunidade de transformação e crescimento. Tipo, a vida, ela é um sopro. A pessoa está aqui hoje, no próximo segundo já não está mais. Então é uma realidade que todos nós sabemos que nós vamos passar. Não tem ninguém que não vai passar por essa morte física. Ou, a menos que o Senhor venha e arrebate a igreja, que é o que nós precisamos e esperamos, né? Que Ele venha e arrebata a noiva dele. Mas aquele que passar aqui nessa terra, ele vai passar pelo estágio da morte. Nós temos essa certeza. Que vai passar. Então, é um momento de reflexão, de aceitação. Aí a dor dá lugar para saudade. A dor vai dando lugar para saudade. Então, a pessoa que ela passou por esse tipo de perda, ela tem que passar por todas essas fases para chegar nessa fase de aceitação, para chegar na fase de pensar, parar e pensar, falar, não, eu sei que isso é algo inevitável, mas que eu traga isso como aprendizado para minha vida, que eu possa falar as coisas enquanto eu estou viva para falar, que eu possa amar mais, que eu possa abraçar mais, que eu possa cuidar mais, que eu possa estar mais junto, fazendo diferente do que eu não fiz com essa pessoa, que eu possa mudar quem eu sou. Às vezes, essa fase da aceitação, ela traz uma transformação na vida de muitas pessoas que aqui ficam. E essa ferida, ela é desencadeada também através da perda súbita, como eu falei anteriormente, de um ente querido, mortes inesperadas por acidente, ataque cardíaco ou outras causas repentinas. A morte de um filho. Perder um filho é uma das experiências mais devastadoras. A ciência já comprovou isso, que é uma dor que a mãe sente, é uma das piores dores físicas, se não a pior que existe para uma mãe que perde um filho. Então é uma dor assim que, meu Deus, mas tem jeito, que se chama Jesus. A perda do cônjuge ou do parceiro, o falecimento do companheiro causa um impacto profundo na vida cotidiana e emocional. Não tem mais a pessoa do lado, não tem mais a pessoa que está ali do lado. Às vezes cuida, perde aquele cuidado. Às vezes a pessoa que fala para você que te ama todos os dias, você perde ela. Ou você está ali demonstrando amor e a pessoa, Deus acaba recolhendo. Então, essa é uma das perdas também que traz muita dor e pode causar uma ferida na alma. Andrea, boa noite. Seja bem-vinda. Paula dos Santos, seja bem-vinda. Aqui, ó, morte dos pais na infância também. Perder os pais na infância gera um vazio emocional difícil de preencher. Por quê? Porque a criança, ela tá com o coraçãozinho dela ali pura. Aí, de repente, ela perde o papai ou a mamãe dela. Pensa, ela vai crescer na mão de outras pessoas. Quando fica uma das partes, e uma das partes que ficam, superam o luto e trata essa criança com respeito, com amor, com cuidado, ainda assim vai, mas tem crianças que elas ficam na mão de um, de outro, então ela está suscetível a ficar sofrendo essa ferida do luto. Falecimento de um ente querido após longa doença. O luto é intensificado pelo desgaste emocional e pelos sentimentos de vazio após o cuidado prolongado. Aqui é quando a pessoa está acostumada a cuidar de alguém e ela fica durante muito tempo na dependência daquela pessoa que está cuidando. E aquela pessoa cuida com zelo, com amor, com esmero, está ali sempre cuidando. E esse tempo se estende por muitos anos, a pessoa cuidando, ou por um tempo longo. Porque, como se diz, às vezes um ano para mim é muito longo, mas às vezes para uma pessoa longo é 5 anos, eu não sei, mas depende de cada pessoa, o que entende por ser longo, um período longo, cuidando da outra pessoa. Em determinado momento, aquela pessoa vem ser recolhida pelo Senhor. A pessoa que fica, ela pode sim passar por uma ferida na alma, porque primeiro que ela vai passar pela dor da perca, depois ela vai passar pela perca da rotina do cuidado de alguém que amava. Então, são várias percas, a rotina vai mudar totalmente e ela vai ficar meia desconvexa, desconectada, ela vai ficar meio desorientada. E vai sentir um vazio muito grande, uma dor muito grande. Aí vem a perda de um amigo muito próximo, a morte de um amigo íntimo, pode desencadear um luto semelhante ao de um membro da família, porque tem amigos que são mais chegados que irmãos. Então, às vezes, um amigo perde o outro, causa uma dor
irreparável, uma dor profunda. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha uma amiga que nós duas tínhamos, assim, a mesma idade, tudo muito parecido, desde o nascimento, parto, tudo muito parecido, a mesma idade e tal. E ela tinha problema no coração. Nós crescemos ali estudando, assim, juntas, né, no mesmo bairro. E depois a gente virou, casou, cada um foi para um rumo. E eu consegui encontrar, porque a internet aproxima pessoas, né? E eu consegui encontrar ela pela internet. E eu lembro que a gente estava conversando por chamada de vídeo, a gente conversou no final do ano, e ela falava pra mim, sempre ela falava que tinha dado problema, que o coração dela estava enfraquecendo, e tal, e eu falava, não, mas você vai ficar boa, em nome de Jesus. Aí veio a chamada de vídeo, a gente conversava por chamada de vídeo, e isso foi no final de ano, era na época do Natal. E a gente conversou junta. Naquela época eu ainda não era convertida e ela também não. A gente estava tomando até um vinho por chamada de câmera, de vídeo. A gente estava conversando ali e rindo e lembrando de coisas e tal e tal. A gente conversou e beleza, parou, acabou ali, teve a virada de ano. Quando foi em janeiro, eu recebi uma mensagem pelo direct dela, do Facebook. Eu falei, nossa, ela tá me mandando mensagem, vou lá ver. Aí quando eu recebi a mensagem, era a cunhada dela falando pra mim que ela tinha partido. Essa notícia veio como se eu tivesse levado um soco na boca do meu estômago. Eu perdi, assim, eu perdi as minhas pernas na hora, doía uma dor tão profunda no meu estômago. Eu gritava dentro da minha casa. Eu lembro como se fosse hoje a sensação. E assim, doeu tanto nos primeiros meses. Gente, foi doloroso. Eu não podia, porque nós estávamos numa distância muito grande, já não tinha mais como. E depois disso, recebi a notícia da morte da mãe, do pai, e assim por diante. Foram 3 mortes consecutivas. E assim, doeu muito nos primeiros anos. Depois foi ficando aquela saudade. Aí todas as vezes, quando vem notificação das lembranças que vem no Facebook, vem alguma mensagem que ela comentava alguma coisa minha, alguma coisa que eu postava. Hoje eu já lembro dela com saudades. Não mais com aquela dor que eu senti naquela época. Porque naquela época eu senti uma dor tremenda. E assim, na minha vida, no decorrer da minha vida, amizades que ficaram por muito tempo na minha vida foram assim, não deu pra contar e preencher uma mão. Mas eram pessoas muito próximas. E aquelas pessoas que geram uma amizade verdadeira pra gente, pode ter distância, pode ter o tempo que for, que o amor permanece o mesmo quando é uma amizade verdadeira. E eu tenho amizades verdadeiras, graças a Deus. Eu sou uma pessoa assim que onde que eu passo e eu consigo cultivar pessoas ao meu redor. Mas tem pessoas de longo prazo. Tem um que tá aqui na live, que a gente tem amizade aqui de quase 30 anos. Então é mais chegado que irmão às vezes. Então, essa perda aqui pode gerar assim uma ferida na alma. Mas o Senhor, Ele é suficiente para nós a partir do momento que nós deixamos Ele trabalhar em nós para nos curar, né? Aí aqui vem assim, ó, perda de múltiplos entes queridos em curto período. Várias perdas seguidas dificultam o processo de aceitação e de cura. Quando vai acontecendo uma morte uma atrás da outra, não deu tempo de suportar e superar a primeira, aí vem outra. Então, assim, é algo muito profundo, muito doloroso. Por isso que a gente tem que aproveitar enquanto tá aqui, né? Aí vem aqui, ó, perda de um bebê por aborto espontâneo ou nasce morto, né? Que fala, tem uma palavra certa aqui. A perda de uma gestação causa um luto profundo, especialmente para a mãe. Imagina uma mãe preparando todo o enxoval, esperando, viu, Leidiane? Você é minha irmã e amiga, sim. Somos mesmo. Amiga, irmãs de útero diferente. Então, a perda de um bebê, imagina uma mãe que está gerando um filho, esperando um filho durante 9 meses, ou antes um pouco, mas já está preparando, está naquela expectativa. Aí, de repente, essa gravidez ela é interrompida naturalmente, ou depois que nasce. É uma dor profunda. Tem pessoas que estão com o quarto prontinho, esperando o nenenzinho nasce, nem vem para casa, ou às vezes vem para casa, fica um mês e vai embora depois. Então, essas pessoas, essas mães que passam por essa perda também, elas estão suscetíveis a ter uma ferida na alma. E é necessário um cuidado de Jesus e buscar Jesus. Aí vem aqui, ó, a perda de um animal de estimação. Gente, quantas pessoas já perderam um animalzinho de estimação e entraram num luto profundo? Porque às vezes a pessoa pegou tanto apego naquele animalzinho, que era o único ser que dava amor para ela,
e ela cuidou como se fosse um bebezinho, e quando esse animal parte, é como se fosse uma pessoa da família, como se fizesse parte da família. E eu tenho meu gatinho aqui, eu já perdi vários bichinhos de estimação, e eu choro, gente, eu choro, porque eu amo, eu cuido, eu zelo, e eu choro mesmo. Tem gente que é insensível e não entende quando a gente chora pela perda de um bichinho, mas é por quê? Porque vai fazer falta. Aquele bichinho que tá ali no seu pé 24 horas, onde você vai estar atrás, tá ali te olhando, tá ali junto com você, te dando carinho. Então, às vezes dói, mas só que a gente também tem que passar as fases, né? E suportar e superar essas coisas. Nós temos que buscar a cura para que a gente não venha entrar numa ferida dessa, num abismo desse de ferida da alma. Sintomas de ferida do luto. Falta de apoio social. Aquela pessoa que não quer socialização com ninguém, não aceita, né? Falta de espaço para expressar o luto. A pessoa não consegue também encontrar um espaço para estar expressando aquilo ali. Dificuldade prolongada de retomar as atividades diárias. Ela fica isolada, ela não consegue retomar a vida dela. Ela fica aprisionada, ela fica fechada. Ela vai pedindo afastamento porque ela não quer socialização. Ela não consegue mais trabalhar. São os sintomas. Sofrimento intenso em sintomas físicos, porque o que era sentimental já passou para o físico. Então é um abismo chamando outro abismo, se não passar por cura e libertação. Dificuldade de relacionamentos. Ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Pessoa que tem irritabilidade excessiva. Os sintomas das feridas das almas são bem parecidos uns com os outros, de feridas distintas, diferentes. Sentimento de culpa, pensamentos suicidas, pensamentos obsessivos, depressão, ansiedade, uso abusivo de álcool ou outras drogas. Gente, quantas pessoas vocês já viram que passaram por uma perda de luto e elas entram nesse abismo do vício? Muitas pessoas. E elas não conseguem, precisam de passar por cura, libertação, cura interior, cura da alma. Precisa passar por um processo, precisa aceitar ser curado. Primeiramente, identificar que está doente, que precisa de ajuda. E depois passar por um processo de cura interior, de cura da alma. E o único que pode curar é o médico dos médicos, que é Jesus. Através dos seus intermediários aqui, através dos seus servos aqui, que tem um chamado para estar ministrando cura. É necessário passar. Aí vem, os eventos que tornam o luto mais complexo. É o que eu acabei de falar. Abortos, acidentes, afogamentos, homicídios, suicídios. Isso aqui são as mortes repentinas, que pode chegar do nada e causar uma destruição absurda. Aí vem aqui, a ferida da violência. Eu ia passar para cima a ferida da traição, mas tem a ferida da violência antes. Então eu vou fazer assim, eu vou trazer a ferida da violência aqui, e na próxima live eu trago a ferida da traição, porque é uma ferida muito forte que eu quero adentrar bastante com profundidade nela, tá bom? Então vamos falar um pouco a respeito da ferida da violência. Lá em Malaquias 2,16 fala assim, E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham cuidado, não sejam infiéis. Deus, ele odeia a violência, ele odeia o abuso da violência. Hoje em dia, a gente vê muitos homens covardes que se levantam com violência contra mulheres. É o sexo mais frágil? Não, mulher é muito forte, mas fisicamente falando, ela fica inferior à força do homem. E muitos homens aproveitam disso para estar usando da força bruta de violência para mulheres. Isso eu estou falando da violência física. Tem violência emocional, tem a violência também sexual. Então são vários âmbitos. Aí vem falando assim, a definição de violência. A ferida da alma causada por violência é uma dor emocional profunda resultante de agressões físicas, verbais, sexuais ou psicológicas,
Muitos homens vão dizer: ah, eu não bato na minha esposa, eu não levanto a mão para minha esposa. Mas vem cá, como você tem tratado a sua esposa? Você tem lançado palavras para destruir ela? O que você tem falado para sua esposa? Você tem lançado elogios em algum determinado momento? Você tem falado quanto ela é especial para você? Ou você já começou de gatinha, de amorzinho, os bichos já cresceram? E você já começou a falar palavras de xingamento para sua esposa? Isso também é uma forma de violência. Fernando, boa noite. Seja bem-vindo. A paz. Então, isso também é uma forma de violência. Então, não pense que é só porque você não está agredindo fisicamente que você não está violentando aquela pessoa a quem você escolheu para fazer parte da sua vida. E essa ministração que eu estou falando aqui é para homens, porque também é uma forma de abuso, também é uma forma de violência. Porque fala assim: eu não bato na minha esposa, mas às vezes você está destruindo ela na unha, às vezes você está matando ela todos os dias. Você está feia, você está desleixada, você está gorda. Isso também é uma forma de matar, é uma forma de violentar a esposa. Mulher, ela necessita ser cuidada, ela necessita ser notada. Então, é preciso o homem saber lidar com uma mulher. Vice-versa, porque tem mulheres também que destroem homens, né? Eu não tô aqui para defender mulher somente, porque tem mulheres também que causam destruição na vida de homens. Aí vem aqui e fala assim, ó. Ela afeta a autoestima, gera medo e desconfiança e prejudica a confiança nos outros e nos relacionamentos. Pessoas mais suscetíveis à ferida de violência. Olha essas pessoas mais fragilizadas que podem passar por esse tipo de violência. Crianças em lares abusivos. Quantas crianças elas estão debaixo de lares abusivos? Muitas. Mulheres em relacionamentos violentos. O que eu acabei de falar aqui agora, tanto físico quanto emocional. Vítimas de abuso sexual. Também são pessoas que estão suscetíveis a esse tipo de ferida. Vítimas de bullying. Pessoas que são destruídas, pessoas que são apontadas pelas outras, que estão sempre apontando os defeitos. Você é muito gorda, você é muito magra, você é muito branca, você é muito preta. São apontando defeitos, você tem a perna torta, você é aquilo. Isso também é uma forma de abuso. Pessoas em comunidades violentas. Pessoas em situação de rua. Gente, quantas pessoas passam por abuso em situação de rua? Pessoas moradores de rua. Pessoas que vêm, jogam água quente, jogam água numa pessoa. A pessoa tá ali, já tá sofrendo por não ter uma vida, por não ter uma moradia, por não ter amor. E a outra pessoa vem e destrói aquela pessoa. É uma forma de violência também. Quantos casos nós vemos aí de pessoas que ateiam fogo nas pessoas que estão ali morando em situação de rua? São muitas, e a maldade do ser humano ultrapassa o nosso entendimento, a capacidade do ser humano. Vítimas de violência doméstica. Que eu acabei de falar aqui, mulheres que estão debaixo de um jugo de violência, vivendo debaixo de uma destruição por malfeitores que estão na vida delas. Idosos em lares de repouso. Meu Deus, como tem idosos sofrendo em lares de repouso e pelos seus próprios entes queridos, que cuidam, fala que cuida, mas está ali destruindo. Gente, tem vídeos hoje na internet, hoje está um negócio, né? Todo lugar tem câmera. Então a pessoa tá ali, filma um abuso, um filho destratando um pai, uma mãe, batendo. Então, assim, tem muito abuso hoje causado pelas pessoas, pelos idosos, sobre os idosos, né? Em lares de repouso, então, tem muita gente que não tá ali por amor, tá ali somente por dinheiro. E eu falo, a pessoa ela tem que ter o dom, ela tem que amar para cuidar de uma outra pessoa. Porque se não for, tem que ser responsável e falar, não, não é para mim. Dá lugar para quem tem um chamado para isso. Porque quem tem um chamado trata com maior amor, com maior carinho, com maior respeito. Não tá ali só pelo dinheiro, mas é porque gosta de cuidar da outra pessoa. E os idosos, eles já estão vulneráveis, porque estão acometidos de doença, acometidos pela idade, né, a velhice.
já não tem mais a vitalidade e a força que tinham antes. Então, eles são as partes mais frágeis, né? Aí agora vem aqui. Imigrantes ou refugiados. Perdão. Patrícia, boa noite, amada. A paz, seja bem-vinda. Imigrantes ou refugiados. Uma pessoa que vai de uma nação para outra nação e ela chega naquele lugar e aquelas pessoas daquela nação ali não recebem bem a pessoa que ela vem de outro lugar. E começa a abusar, e as pessoas começam a passar por situações deploráveis de abuso, de Estado também. Às vezes por um sotaque, pela forma da pessoa ser, e a outra pessoa não tem compreensão. Pessoas LGBTQ+, discriminadas. É muita letra, né, gente? É muita letra para resumir, e a gente não entende do assunto, tem que falar. Mas também, o que acontece? O Senhor, Ele ama todos. O Senhor, Ele não ama pecado. Mas não cabe a nós, enquanto seres humanos, julgar uma pessoa pelo seu gênero. Não cabe a nós. Nós temos que ser sábios. Ana amada, shalom. Nós temos que ser sábios. Nós temos que amar o nosso próximo. Deus mandou nós amarmos o nosso próximo e não julgarmos o nosso próximo. É o nosso trabalho, é amar o nosso próximo. O pai e a mãe, a responsabilidade do pai e a mãe é corrigir enquanto criança, mostrar o caminho que deve andar, mas amar sobre todas as coisas. Pai e mãe, não existe ex-pai e ex-mãe por conta de uma escolha ou do gênero da pessoa. Não existe. O trabalho da mãe e do pai é amar. Então aqui tá falando, essas pessoas são suscetíveis sim a sofrer violência. Por quê? Por conta da condição em que elas se encontram, as pessoas acham que pode abusar, que pode maltratar, que pode falar, que pode cuspir, que pode isolar, que pode apontar. Então eu acredito que em determinado tempo, em determinado momento, o Senhor vai cobrar isso de nós. Porque a ordem que Ele deixou para nós foi amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como que eu gosto de ser amada? Como que eu gosto de ser tratada? Então é assim que nós temos que tratar o nosso próximo. É sobre isso. Aí vem aqui, ó. Esta ferida, ela é totalmente desencadeada através de violência psicológica. A violência psicológica é uma forma sutil de agressão. Aquela pessoa começa com as palavrinhas assim: nossa, você tem certeza que você vai desse jeito mesmo? Tá legal isso aí pra você não. Tá feia, hein? Nossa, mas você engordou, hein? Nossa, mas o cabelo tá meio esquisito, hein? Tá seco, tá estranho. Começa com algumas palavrinhas assim, entrando de maneira sutil. Mas ali tem uma pressão psicológica, principalmente relacionamento abusivo faz isso. Fala que ama, fala que não vai fazer mais isso, mas de repente tá fazendo coisa pior. Aí depois fala assim, ó, que inclui atos de humilhação, desvalorização moral, deboches públicos e ataque à autoestima. Foi o que eu acabei de falar aqui. Principalmente quando tem local público, às vezes o homem, vamos falar assim, não pega na mão da esposa, vai dando sinais. Não tem um gesto de carinho. Por quê? Porque tem vergonha dos amigos, tem vergonha do que os outros vão achar. Então, tem vários sinais. Aí começa a dar um debochinho dali, uma palavrinha dali, um ataquezinho na autoestima dali. Isso é relacionamento abusivo. E essa ferida, ela pode desencadear depressão, distúrbios nervosos e transtornos psicológicos. É muito grave, é muito grave. E a gente tem que estar ligado nessas coisas. Nós temos que ter uma percepção, um discernimento, um entendimento em relação a essas coisas. Principalmente nessas coisas sutis, que vem chegando com quem não quer nada. A violência verbal é um comportamento agressivo caracterizado por palavras que ridicularizam, humilham e manipulam ou ameaçam. As consequências a essas palavras
São danos psicológicos severos. Mulheres que têm medo de tudo, elas não conseguem mais nem mesmo se cuidar, porque elas falam, não adianta, pra que eu vou fazer minha unha, ninguém nota, pra que eu vou arrumar meu cabelo? A gente tem que cuidar da gente mesmo, pra gente mesmo? Sim, é fato. Mas se você tem um marido, se você tem um parceiro, que ele não te elogia, que ele não nota nada em você, mas você vê ele olhando outras, na outra é bonito, mas em você não é, isso vai causando um dano psicológico severo na mente de uma mulher. Uma destruição, e assim também vice-versa. Insultos contínuos. Ser chamado de idiota, ou outros insultos. Seu burro, idiota. Você não presta pra nada, você é burra. Isso é um insulto. Isso aí, gente, eu sinto muito, mas é disfarçado. É relacionamento abusivo. Disfarçado de amor. Eu te amo agora, mas em público eu te odeio. Eu te amo agora, mas em público você não serve pra me pegar na sua mão. Eu te amo agora, mas agora porque você ganhou uns quilos a mais, eu vou ter que jogar na sua cara que você tá gorda. Que você tá velha. Que você tá com ruga. Começa a achar defeito. Começa a apontar defeitos. Antes não tinha, mas agora já começa a achar tudo enquanto é tipo de defeito pra apontar. Então, é algo que é disfarçado. Ataques ao caráter e à competência da vítima também. Você não presta pra nada. É você que é a culpada. Joga a culpa na pessoa de tudo. Tudo é a pessoa que tem culpa. Nunca é ele. É um relacionamento abusivo que tá passando por violência. Violência física. Isso era violência emocional que a gente estava falando, né? Agora vem a violência física. Envolve qualquer conduta que fere a integridade ou saúde da pessoa. Olha os exemplos aqui, ó. Espancamentos. Homens covardes que batem em mulheres, que espancam mulheres. É o que eu estava falando aqui anteriormente. Começa com um tapinha, de um tapinha, um puxão de cabelo, de um puxão de cabelo, um empurrão. Aí de repente do tapinha já virou um tapão. Quando pensa que não, já virou um socão. E aí, chutes, pontapés, espancamentos. É isso que acontece. Aí começa a tirar objetos, sacudir ou apertar os braços, dando safonão, estrangulamento ou sufocamento. O homem pega a mulher pelo pescoço e começa a sufocar ela. Ferimentos com objetos cortantes ou perfurantes. Queimaduras ou tiro. Tortura, tapa, empurrão, puxão de cabelos e socos. Foi o que eu falei aqui. Começa lá no namoro. Só que a cegueira da paixão é tão grande que começa a passar por cima de sinais. Principalmente se a pessoa tiver ferida na alma e dependência emocional. Aí ela começa a aceitar qualquer migalha que vem pra ela. Qualquer palavrinha, qualquer encostadinha na mão, qualquer pegada na mão, qualquer abracinho, já é uma migalha. Nós somos princesas, mulheres. Nós precisamos querer mais, receber mais. Não se contentar com qualquer coisa, com qualquer migalha. Nós precisamos ter esse entendimento. Mas precisamos passar por cura. Para a hora que passar por esse tipo de coisa aqui, ela tá curada. Jesus foi o suficiente para ela e ela conseguir falar, não, eu não me sujeito mais a esse tipo de tratamento. Eu não me sujeito mais a ser violentada com palavras, com agressão ou abuso sexual. Precisa ser curada para ter força para lidar e bater de frente com esse problema. Enquanto continuar vulnerável, enquanto continuar dependente de pessoas, dependente nessa ferida da humilhação, ela vai ser suscetível a estar aceitando, se submetendo a passar por essas coisas. Infelizmente. Aí agora vem aqui os sintomas da ferida da violência. Raiva intensa. Sente muita raiva e tem dificuldade de controlar. Pensamentos confusos. Fica com a mente desorganizada e sem foco, não consegue focar em nada. Mágoa e vergonha. Sente-se humilhada ou humilhado e triste constantemente.
Apego excessivo, depende demais dos outros para se sentir seguro. Isso é um sintoma assim, ó, gritante. Tem medo de perder, tá ruim. Fala assim, ai, tá ruim com ele, pior sem ele. Não, não é assim. Não é assim. Aí vem aqui, ó, dúvidas sobre Deus, sente dificuldade em acreditar na proteção de Deus. Não se sente amado ou amada por Deus. Acha difícil acreditar que Ele ama de verdade, né? Desconfiança extrema. Tem dificuldade em confiar até mesmo em pessoas próximas. Reage com agressividade. Explode facilmente ou guarda muita raiva. Sempre na defensiva. Sente que precisa se proteger o tempo todo. Ou a pessoa está cometida por ansiedade e pânico. Fica com medo, repetindo em situações comuns. Pesadelos e lembranças ruins. Revive o trauma em sonhos ou lembranças inesperadas. Isso aqui são sintomas de pessoa que está debaixo de uma ferida de violência. Então é necessário vigiar. Se você identificou esses sintomas, esses sinais em você mesmo, ou em alguém que você conhece, é necessário levantar esse alerta de algo que ela não conseguia ver. E você pode abrir a visão dela ou dele. Perdão. Então é necessário que nós nos deixemos ser usadas por Deus como canal de bênção para mostrar uma saída, que a pessoa que está dentro desse beco sem saída encontre a saída, que se chama Jesus. Amém? Amém? Vocês estão aí ainda? Glória a Deus. É triste, né? É muito triste. Mas é verdadeiro, é verdade. E tá latente. Só um minutinho, vou desligar meu microfone que eu vou tossir. A gente vai falando, a garganta vai secando, né? Se não tossir, não melhora. Então, essa foi a live de hoje que eu queria trazer pra vocês. Eu trouxe 2 feridas. E no decorrer dessa semana eu vou trazer outra live. Eu não vou ficar comunicando porque a minha live estava sendo derrubada. As pessoas mais próximas eu vou estar falando, eu vou estar mandando, né? Eu vou falar de manhã. Quem assiste meus stories vai ver o dia que eu for fazer a live. Vou estar comunicando lá. É uma estratégia que eu estou usando. Mas vai ficar salvo, porque eu quero concluir esse estudo. E já está quase acabando. Eu quero concluir esse estudo aqui, porque eu vou entrar num propósito. Aqui eu tenho mais 2 feridas. Mais uma ferida. E aí eu vou entrar no processo de cura. Então não perca, eu tenho mais uma live para fazer. Só para mim finalizar. Eu vou entrar na ferida da traição. E depois eu vou estar entrando falando a respeito do processo da cura interior. Então, mais uma live para mim concluir esse período que eu entrei aqui de cura da alma, de cura interior. Eu estava realmente disposta a fazer um seminário fechado para pessoas que necessitavam passar por cura da alma. E eu tenho aprendido algo. Eu aprendi algo com a minha apóstola e eu venho ouvindo a respeito disso com outras pessoas da fé. Quando você... Tudo que é de graça, as pessoas não valorizam. Não valorizam. E eu tô aqui doando meu tempo. Vou continuar fazendo, porque é para isso que o Senhor me chamou. Mas eu estava disposta a fazer um seminário fechado. Para estar ministrando cura da alma, me colocando ali na brecha. E desde o início que eu comecei com essas lives, ninguém manifestou querendo passar por este processo de cura. Eu estava disposta a sofrer tipos de contra-ataque, né? Porque quando a gente se coloca na brecha, a gente se coloca na frente da pessoa como escudo. E eu estava disposta a passar por isso. E nem de graça as pessoas querem passar por esse processo. Porque não sei se é por medo, não sei se é por desconfiança, não sei se é por covardia de não querer enfrentar a dor de frente e o problema de frente para passar por esse processo de cura. Então, eu vou estar fazendo isso, vou estar fazendo a última live ministrando a respeito disso. E vou estar fazendo uma oração aqui na live e pronto, não vou fazer mais seminário, porque eu falei que se tivesse uma pessoa que se disponibilizasse a passar por esse processo, eu iria estar ministrando, né? Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Eu vou continuar trazendo as lives e quando o Senhor me direcionar a estar fazendo algo mais profundo, aí eu vou estar fazendo, mas aí também não vai ser mais dessa forma, vai ser da forma que o Senhor me conduzir.
porque eu vou estar trazendo e doando o meu tempo para ser particular. Então, eu vou estar fazendo da forma que o Senhor me direcionar a estar fazendo. Amém? Futuramente eu quero fazer, né, um curso, eu quero estar fazendo um curso básico aqui também, para quem tiver interesse. Em nome de Jesus, ainda não vou falar o tema do curso que é, mas é um tema que a pessoa gosta, para quem gosta de Bíblia e gosta de palavra, vai interessar. O Senhor colocou no meu coração, Deus está trazendo, e eu vou estar trazendo sim. Mas quem está me acompanhando vai estar acompanhando e vai estar entendendo de todas as coisas que o Senhor vem trazer para mim, estar ministrando aqui. Mas eu vou continuar com as lives em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor me dê sustentação para que eu permaneça aqui, que o Instagram não me bloqueie. Vocês viram como que foi, né? No início. É luta espiritual, as pessoas não entendem que tem um espiritual envolvido. Quando é assunto, principalmente assunto que vai mexer dentro, é para tentar atrapalhar, para tentar desestabilizar. Mas graças a Deus, a live foi se firmando, em nome de Jesus. Então eu vou estar orando agora para estar encerrando e finalizando. Vocês estejam também, né, compartilhando com pessoas que o Senhor trouxer ao seu coração, e que o Senhor possa continuar nos sustentando, porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ebenezer. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que eu quero te agradecer, eu quero render graças a Ti, Pai. Porque eu te amo, Pai, não pelo que o Senhor pode me dar, mas eu te amo pelo que o Senhor é, por quem o Senhor é. E o Senhor é a cura, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. O Senhor é aquele que abre, Pai, caminho, Senhor Jesus, no meio do mar. O Senhor é aquele, Pai, que está ali colocando chão aonde não tem chão para eu passar. Então, Pai, é no nome de Jesus que neste momento eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Pai. Que o Senhor é aquele que restitui sonhos, o Senhor é aquele que cura feridas, o Senhor é aquele que derruba muralhas. Que o Senhor é aquele que fura todos os bloqueios que estão dentro do coração, no interior dos teus filhos, que necessitam ser tocados e alcançados por Ti. E é no nome de Jesus agora, Pai, que eu oro e eu agradeço, Pai, por este tempo precioso, por esta live, a qual o Senhor me sustentou de estar aqui ministrando a respeito de cura da alma ferida, cura interior, cura da alma. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance cada vida que assistir essa live. Que o Senhor entra com o teu bálsamo curativo sobre a vida de todos aqueles que aqui estão e dos que ainda vão assistir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a luz do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida e a paz que excede todo o entendimento possa tomar conta da sua vida, da sua casa e dos seus familiares. Amém? Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Obrigado a vocês que estiveram aqui comigo. Que o Senhor continue sustentando vocês de forma poderosa. Que vocês possam acessar o reino de Deus, porque vocês entenderam que é necessário buscar conhecimento. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima live em nome de Jesus.